Bom dia, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Ele para sempre. Oh Deus, eu quebro o meu vaso. Eu quebro o meu vaso no teu altar, Senhor, e eu entrego tudo que eu sou. Aleluia. Louvado seja o Senhor, bendito seja Ele para sempre. Que nessa manhã você entregue a Ele todo o seu ser, toda a sua agenda, toda a sua vida. Eu sou teu, Senhor, e o Senhor é meu. Louvado seja o Senhor. Eu quebro o meu vaso diante de ti, Senhor. Em 2 Coríntios 4, 7, o apóstolo Paulo vai dizer assim que nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Aleluia, aleluia. Nós temos, porém, esse tesouro, um tesouro dentro de nós. Mas esse tesouro que está dentro de nós é a excelência do Pai. A glória é dele, a honra é dele, não nós. Porque se existe algo de bom em nós, veio do Pai das luzes, o nosso Senhor. E lá em 2 Timóteo 2, versículo 20, vai dizer assim: ora, numa casa grande, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para a honra, outros para a desonra. Existem declarações na palavra de Deus que me surpreende, que me deixa estarrecida. Um exemplo está na passagem de João 17, no versículo 22, onde o Senhor fala assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Se a gente prestar atenção nesse versículo, Jesus está dizendo que ele transmite, que ele compartilha, que ele reparte comigo e com você a mesma glória que o Pai concedeu a ele. E lá em 2 Coríntios 4, versículo 7, é o apóstolo Paulo dizendo que temos esse tesouro em vasos de barro. Vaso somos nós. Entretanto, o tesouro, a riqueza, o patrimônio que mora, que reside, que está dentro de nós, é Jesus Cristo. Esse tesouro é a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Eu fico imaginando, e se nós temos dentro de nós esse tesouro, por que será que a maioria de nós, nas maiorias das vezes, estamos choramingando, reclamando, murmurando, vivendo de uma forma medíocre? Por que será que não conseguimos, na maioria das vezes, manifestarmos esse tesouro? Com certeza, o problema não está na palavra de Deus. Ela é verdadeira. O problema está em nós mesmos, que não cremos que esse tesouro habita em nós. Vasos de barro, naquela época, eram objetos insignificantes, sem valor,
Eles eram comprados por apenas 2 moedinhas de cobre e eram usados com frequência como recipientes para lamparinas de pavio. Embora fossem baratos e frágeis, eles serviam muito bem como lâmpadas. E para que servem as lâmpadas? Para iluminar os ambientes. Mateus 5, 14, 16 fala assim: vocês são a luz do mundo e devem irradiar as suas boas obras. Paulo usou a ilustração desse vaso de barro para fazer um claro contraste entre ele mesmo e a grande mensagem que ele levava. Ele era um cidadão comum e frágil, fraco e falho, mas pregava o evangelho da luz e do poder. Lá em Atos 5, no versículo 15, o próprio apóstolo Paulo foi chamado por Deus como um vaso escolhido para levar o nome do Senhor perante as nações. Foi quando Paulo, a caminho do Damasco, caiu, ficou cego e foi lá na rua direita, na casa de Judas, lembra? Chegando lá, né? Lá na rua direita, na casa de Judas, e ficou ali cego, em jejum, orando. O Senhor chega para Ananias falando: Ananias, eu quero que você vá lá na rua direita, na casa de Judas, e procura ali um homem chamado Tarso. Ananias fala: Senhor, o senhor não está sabendo, não? Esse homem, ele tem matado, ele tem queimado, o senhor não está sabendo de quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? E quando ele veio aqui para Damasco, ele ainda veio com uma carta, com autoridade, para matar e prender todos os que são do caminho. Disse, porém, o Senhor a Ananias: vai lá, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Lá no Salmo 31, versículo 12, o próprio Davi teve a humildade de reconhecer a si mesmo como um vaso quebrado. Não tenho valor mais nenhum, Senhor. Sou um vaso quebrado e esquecido por amigos e familiares. Provérbios 25, 4. O sábio Salomão escreveu dizendo: tira da prata as escórias e sairá um vaso fundidor. Isaías 66, 20. O profeta escreveu que os filhos de Israel ainda trarão suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Jeremias 18, 1 a 6. O povo de Deus é comparado de uma forma bem prática, como vasos nas mãos do olheiro. Romanos 9, 22. Paulo também fala de vasos de misericórdia. Vasos de misericórdia são aqueles a quem Deus revelou sua glória de antemão. Um exemplo claro de quando esse tesouro está dentro de nós, nós podemos todas as coisas. Um dos exemplos é Sansão. Enquanto o Espírito do Senhor estava sobre ele, lá em Juízes 14, 5, 6, diz que ele rasga um leão ao meio, como se fosse um cabrito. Aleluia! Deus nos dá força física. Lá em Juízes 15, de 14 a 16, quando os filisteus vieram para prender Sansão, que o próprio povo dele tinha entregado na mão dos filisteus,
O Espírito Santo, a força do Senhor se apoderou dele. Ele se livrou das amarras e com uma queixada matou 1000 homens. Quando o Espírito do Senhor está sobre alguém, está dentro de alguém, esse alguém pode declarar como Paulo, manifestando uma força espiritual sobrenatural. Filipenses 4, do 11 ao 13, Paulo vai dizer assim: digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ser humilhado, eu também sei ser honrado de tudo e em toda circunstância. Eu já tenho experiência, tanto de ter fartura como de passar fome. Eu sei ter abundância, como também sei passar por escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não temia o sofrimento, as tribulações, pois sabia que Deus guardaria o vaso, enquanto este guardasse dentro dele o tesouro. Nesses corpos frágeis, vasos de barro, temos esse tesouro inestimável. Em 1 Tessalonicenses 4:4, Paulo ensina que nós devemos usar o nosso vaso em santificação e honra. 2 Timóteo 2:21, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificados e idôneos para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Você está preparado para toda boa obra, querido? Está ciente que você é vaso? Vaso. Que nessa manhã, Senhor, o Senhor possa olhar dos altos céus e nos enxergar como vasos de honra. E se não for, Senhor, quebra o vaso, faz de novo, da forma que o Senhor desejar. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Vou derramar diante